A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Paul Winchell. Como começar grupos familiares? Há apenas uma maneira pela qual o sistema de grupos familiares terá êxito na igreja, se esse sistema for usado como ferramenta para a evangelização. O pastor deve ser a pessoa-chave do empreendimento. Sem o pastor, o sistema não subsistirá. É um sistema e todo sistema deve ter um ponto de controle. O fator de controle dos grupos familiares é o pastor. De modo que, se você for leigo, minha primeira recomendação é que dê a ele a oportunidade de aprender a respeito de grupos familiares. Ore para que ele compreenda a visão. Você não pode começar nada sem o seu pastor. Quando ele ouvir a mensagem sobre grupos familiares, entender o potencial para o crescimento da igreja e receber a motivação para começar algo, ele estará em boa posição para inaugurar os grupos familiares. Depois que ele tiver tido oportunidade de dirigir o conteúdo a respeito de grupos familiares e desejar vivenciar isso, é momento de ele passar por um treinamento para começar a colocar em prática. E entender que os grupos familiares servem como ferramenta de evangelização e reavivamento para a igreja. Desse ponto em diante, cabe ao pastor motivar a congregação para um reavivamento e crescimento da igreja usando os princípios dos grupos familiares. Seu papel é apoiá-lo e trabalhar com ele, a fim de despertar o interesse da congregação. Se sua igreja estiver em boas condições financeiras, recomendo que você envie o seu pastor para participar de uma igreja aonde tem resultados em grupos familiares, para que ele veja com seus próprios olhos e entenda como funciona a mecânica dos grupos familiares. Sei de muitas igrejas que tentaram organizar grupos familiares sem a participação central do pastor. Tem lutado sem nenhum êxito. Há uma grande igreja nos Estados Unidos cujo pastor assistiu a um dos nossos seminários em Seul e percebeu o valor dos grupos. Mas em vez de apoiar o esforço e ele mesmo próprio promover os grupos, delegou todas as responsabilidades ao pastor auxiliar. O pastor auxiliar organizou todos os grupos da igreja e tudo o que precisava e tiveram início. Mas depois de 2 anos, estão parados. A assistência é pequena e os membros não estão sendo motivados para a evangelização. Por quê? A congregação vê os grupos como mais um dos variados programas desta grande igreja. Não os vê como a chave para o reavivamento ou para a evangelização. Afinal, há tantos outros programas com este propósito, o pastor não tem uma participação ativa, de modo que os membros sentem que os grupos não podem ser tão importantes assim. Para que os grupos tenham sucesso, o pastor deve convencer-se
da necessidade deles na igreja, a tal ponto que os veja como a chave para a vida ou a morte dela. Uma vez que ele se convença, o programa prosseguirá. Muito trabalho de preparação precisa ser feito antes que o sistema possa ser implementado. Creio que o pastor precisa dedicar sua energia e liderança para esse fundamento. E depois que o programa tiver início, ele precisa permanecer como líder, treinando dirigentes de grupos e motivando-os para as metas que foram estabelecidas para cada grupo. Pode-se delegar a parte administrativa a um pastor auxiliar, mas a liderança deve permanecer com o pastor da igreja. É preciso que ele continue a ter um relacionamento ativo com os líderes dos grupos. Sempre digo que o pastor deve colocar sua energia total neste sistema a fim de torná-lo bem-sucedido. Isso exige uma concentração de poder e entusiasmo. De outra forma, as pessoas sentirão que o sistema de grupos familiares não passa de um artifício para atrair gente, e a igreja hoje vê esses artifícios com indiferença. Todo artifício está fadado ao fracasso, mas não os grupos familiares, porque não são artifícios. Se as pessoas não estiverem convencidas de que o pastor apoia a formação dos grupos, ocorrerá uma destas três coisas. Primeiro, o sistema se arrastará e começará a estagnar-se. Os grupos reunir-se-ão apenas para sociabilidade e não haverá verdadeiro crescimento espiritual nem evangelização. Com o tempo desaparecerão. Segundo, as reuniões tornar-se-ão ritualistas, ou os grupos cairão sob a influência de personalidades, convertendo-se com o tempo em algo supérfluo, inútil e daninho. Terceiro, se não se exigir que os dirigentes relatem com regularidade a seus companheiros, os superiores ou ao pastor, o sistema se transformará em câncer para o grupo local. Até mesmo na Coreia, muitas igrejas que organizaram grupos como resultado de terem visto o êxito da nossa, descobriram que o sistema não tem utilidade nenhuma para eles, porque o pastor não é a figura central desse sistema. Alguns acham que pelo fato de eu viajar 6 meses por ano, é impossível que eu dê assistência pessoal aos grupos familiares. Mas é certo que eu dou. Quando viajo, sempre gravo minhas mensagens para os dirigentes dos grupos em vídeos. Entro e falo com eles através de conferências. Os líderes, a fim de que tenham motivação para trabalhar e assumir responsabilidade, precisam sentir que são uma das primeiras prioridades da igreja. Se eu não lhes proporcionar atenção pessoal, não sentirão tal impulso. O pastor que decidir criar grupos familiares precisa estudar esse sistema a fundo. Do outro modo, falhará. E se falhar uma vez, não se sentirá disposto a começar de novo. É muito importante que ele vá a uma igreja onde o sistema de grupos opere com êxito. Uma vez que eu compreenda com clareza, então é hora de ele começar. Os primeiros passos para o estabelecimento de grupos familiares são muito importantes. Eis minhas recomendações para o pastor. Primeiro, deve começar em pequena escala. Separe cerca de 10 pessoas e treine-as para dirigentes dos grupos. Faça com que elas organizem suas próprias reuniões e observe-as bem de perto por 6 ou 8 meses. Uma vez que o grupo comece a produzir resultados, então é hora de levar toda a igreja a participar do projeto. Selecione os dirigentes certos. Isto é essencial. Êxito ou fracasso pode depender deles. A primeira coisa que o pastor deve fazer é procurar homens e mulheres que tenham a plenitude do Espírito Santo.
Se os líderes não dependerem do Espírito Santo, na verdade, podem começar a mover-se contra a obra dele. Eis algumas das qualificações que se deve procurar nos dirigentes dos grupos. Primeiro, entusiasmo. Os crentes novos, com frequência, são muito bons líderes de grupos porque acabam de estabelecer um relacionamento pessoal com Cristo. Seu entusiasmo é contagioso. Os crentes mais antigos, muitas vezes, precisam ser reprogramados antes que aceitem o sistema de grupos. Segundo, testemunho. Os crentes que têm um testemunho claro e poderoso do que Deus fez por eles são provas vivas de que o Evangelho realmente funciona hoje. Tais crentes demonstram a realidade da vida de Cristo e outros são atraídos a eles. Terceiro, dedicação. Geralmente é possível verificar se a pessoa é dedicada ao Senhor e para a sua igreja, mediante a sua assistência para a igreja e a outras reuniões, inclusive aos grupos familiares. Veja também seus dízimos, que são parte essencial de sua vida de fé. Veja também a maneira pela qual tem demonstrado consagrar-se a preservar a unidade da vida da igreja. Os que estão prontos a criticar ou não acompanham a maioria não cumprirão com facilidade as recomendações do pastor no que se refere a grupos familiares. Quarto, a plenitude do Espírito. A dependência do Espírito Santo é essencial. Se a pessoa há de liderar os membros do grupo, essa pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. Em nossa igreja, isso significa que o líder deve ser batizado no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Assim, temos a segurança de uma pessoa que pode levar outros a Cristo e que pode orar com poder pelas necessidades dos outros. Isto é particularmente essencial na oração pela cura física e espiritual. Quinto, tempo e dinheiro. Embora exista um ditado segundo o qual, se quisermos que algo seja realizado, é só dá-lo a uma pessoa ocupada, esse ditado não se aplica para a liderança espiritual. Quanto mais ocupada seja a pessoa, menos tempo terá para ouvir ao Espírito Santo e dele receber direção. Os melhores dirigentes de grupos são os que não precisam trabalhar fora. Geralmente, tem muito mais tempo para a oração e para o estudo bíblico. O mesmo é verdade com relação aos que têm dinheiro suficiente, de modo que não precisam estar constantemente preocupados com as suas subsistências. Eles também terão mais tempo para oração e estudo bíblico. Contudo, isto não significa que não devemos selecionar os pobres a fim de liderar grupos familiares. Se as pessoas preencherem todas as outras qualificações, estou convencido de que serão bons dirigentes. E, além disso, é provável que não permaneçam pobres por muito tempo. Ensino a nosso povo que, quando a pessoa está trabalhando para o Senhor, não permanece pobre, porque Deus suprirá todas as suas necessidades. Uma vez que se escolham os líderes, é preciso que sejam treinados para dirigirem reuniões. Primeiro, é preciso que aprendam com o pastor para que transmitam o ensino dele aos membros dos grupos. É essencial que o ensino dos grupos se encaixe no programa total e ensino da igreja. É boa ideia as lições do grupo que sejam desenvolvidas a partir do esboço do sermão do pastor, dando ênfase a alguns pontos mais importantes dele. Dou aos meus dirigentes de grupos uma lição padrão, todas as semanas. Num capítulo anterior, mencionei o caos resultante da falta de direção no início dos grupos em nossa igreja. Isso foi resolvido quando comecei a preparar um plano de lições
para as reuniões semanais dos grupos. Eu já não tenho tempo para preparar planos de lição para cada semana, mas nossa igreja adotou um estudo bíblico padrão para os grupos familiares, parecido com os cursos para a escola dominical adotados para toda a igreja. Embora eu já não prepare as lições, ainda tenho papel ativo no preparo dos dirigentes. Sim, é muito importante que todos estejam preparados, todos estejam completamente na direção do pastor da sua igreja. Depois que os grupos estão todos organizados, todos os grupos devem estar andando em cadência com o seu pastor, com a direção da igreja e prestando contas de tudo que está fazendo semanalmente, de tal forma que estejam todos em um só espírito, em uma só vontade e falando uma só língua. Na Coreia, na nossa igreja, não tem reuniões nos lares com o único propósito de se confraternizar. Não. Não me oponho a que os membros se reúnam para se confraternizar. Podemos fazer isso, mas nós nos reunimos com o fim de evangelizar, com o fim de ganhar almas e fortalecer aqueles que precisam ser fortalecidos. Que Deus abençoe vocês, que a sua igreja cresça, que você seja abençoado de uma forma poderosa, que você seja uma pessoa feliz e alegre fazendo a vontade de Deus.